Natal não é peru, nem leitão assado. Natal é Jesus. Nunca podemos esquecer disso. Jesus é justiça. A primeira palavra do nome Jesus começa com J. E com J também começa a palavra justiça. E é comum no Natal a nossa atenção ficar para o menino Jesus. Mas Jesus também é justiça. E ninguém falou mais da justiça de Jesus do que o seu antecessor, João Batista. Eu conclamo os irmãos para abrir o seu coração e ver sobre a justiça de Jesus em Mateus capítulo 3, quando esse pregador que veio para preparar os caminhos por onde Jesus deveria passar, disse veementemente, com a sua voz pulsante no deserto, pregando, deixando bem claro ao povo que o seu coração, o coração de João Batista, era um coração que preparava para o caminho de Jesus, não querendo ele de forma alguma usurpar o direito de Cristo, mas pregando o Evangelho com toda a sua força. Já o Evangelho no seu nascedor, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, o João Batista, aquele que nasceu filho de Zacarias com Isabel, como nós vimos na peça teatral, dizia assim: eu vos batizo, no versículo 11, com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, a saber, Cristo Jesus, é mais poderoso que eu. E aí vem a humildade de João, que diz assim: cujas sandálias eu não sou digno nem de carregar. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. E o versículo 12, a justiça de Deus está bem claro aí, vamos ler juntos. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua areia, recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Palha ou trigo? Esse é um bom tema para pensarmos no Natal, que também é Natal da justiça. João então dá uma mudança naquele clima de estrela, de céus, de pastores, de anjos cantando, e ele vem num tom já rigoroso do Evangelho, tom que as pessoas não mais estão querendo ouvir. As pessoas estão querendo mais que a Bíblia se molde à sua postura. Aqui mesmo na nossa igreja já fomos procurar por pessoas dizendo: está na hora do Senhor mudar a cabeça, pastor. Está na hora do Senhor trazer uma mensagem mais realista com a nossa. O mundo mudou. Será que a Bíblia mudou? Será que Deus mudou? Será que nós precisamos moldar a Bíblia a nossa realidade, ou mudar o nosso coração à realidade da Bíblia? Fica essa pergunta, que é retórica, não precisa nem dar resposta. O João Batista, o pregador do deserto, eu fico imaginando esse homem andando pelo deserto. Ele deveria ter um tom de voz que não precisava e nem tinha, né, microfone naquela época, e ele pregava naquele tom. E chegava a dizer, quando as pessoas se aproximavam dele, ele dizia assim: raça de víboras, mesmo os que vinham para ser batizados, eles os chamavam de raça de víboras, e dizia: quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? Nem por isso eles saíam resmungando, reclamando da mensagem, dizendo que João Batista os chamou de raça de víboras. Então nós preferimos ir para o inferno mesmo, mas não vamos ouvir esse tipo de mensagem dura. Nós queremos uma mensagem que concorde com o que nós estamos fazendo. E o João Batista nos chamou de raça de víboras. Não é à toa, irmãos, que hoje as pregações de mídia, não é hoje que as igrejas que estão aí abarrotadas de pessoas, não de membros, de pessoas,
eles têm uma mensagem muito light, uma mensagem de pronto-socorro, uma mensagem para satisfazer as necessidades das pessoas. Eu disse e volto a dizer, Jesus não está tão preocupado com a felicidade do seu povo, mas ele está preocupado com a santidade do seu povo. Nossa, pastor, então eu vou embora da igreja, porque eu só estou na igreja para ser feliz. Não. Para ser feliz, nesse sentido que o mundo vende aí, tem clube que é melhor. Ficar assistindo o jogo, talvez do Corinthians hoje, na decisão, pode ser melhor. Mas para homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, homem de igreja, mulher de igreja, nós temos que pensar, Deus está preocupado com a minha santidade. Não é tanto com a minha felicidade, nesse sentido de felicidade do mundo. João diz assim, que ele tem na sua mão a pá. E ele vai separar. Ontem eu tirei a tarde para mexer no jardim. O mato que nós cortamos, ali a pouquinho ele começou a secar. Nós embalamos todo aquele mato, Raquel e eu. E o mato, o caminhão do lixo passou dali a pouquinho e levou embora. O presbítero César viu lá aqueles sacos de lixo, né? Foi para o monturo, foi lá para o cachimba, foi para o lixo. O que é bom fica. E é isso que João Batista disse sobre Jesus. Ele não amaciou, como diz hoje, né? Não, eu vou pregar aqui no deserto. Já estou no deserto. Eu tenho que pregar para agregar. Não, ele disse, ele vai separar o trigo e vai guardar. E a palha vai ser queimada. Justiça também tem a ver com o Natal. Quais são a diferença entre o trigo e a palha? Primeiro, voltando para o capítulo 3, João diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O trigo se arrepende, a palha não. O trigo tem um coração sensível. O trigo erra tanto quanto a palha, mas o trigo se arrepende, aceita a mensagem do arrependimento. A grande diferença está aí. As pessoas olha para esse texto e depois se pergunta novamente, porque João vai dizer assim no versículo 8, dê uma olhadinha, produzi, pois, frutos de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Existem 3 elementos do arrependimento que eu quero que você grave aí na sua cuca na manhã desse dia. Há um elemento emocional no arrependimento. Há um elemento também chamado elemento racional. E há um elemento chamado elemento volutivo. Volutivo que faz você mexer, movimentar, alterar. O primeiro elemento, o elemento emocional, é o que te dá uma tristeza. O trigo, quando ele erra, cai uma tristeza sobre ele. Ele fala, não devia ter feito isso. A palha, como diz a pós-modernidade, estou nem aí. A palha, ele faz a bagunça toda e sai dali e continua palha. Por isso está destinado ao fogo. Palha é palha. O trigo se arrepende, tem um coração sensível. E o primeiro fruto é o fruto da tristeza. Ele fica triste. Eu errei. Ele reconhece. O segundo elemento do arrependimento, que é um fruto, ele é um elemento racional. Ele compreende. Ele sabe, olha, eu fiz isso, está errado. Além de ter uma emoção nisso de tristeza, tem um elemento lógico, não está certo o que eu estou fazendo. O caminho que eu estou está errado. Quando eu estava no barbeiro, como dizia antigamente, chama o rapaz lá de barbeiro e fala, pastor, por favor, eu não sou barbeiro, sou cabeleireiro, sou profissional de... Mas eles estavam comentando sobre algumas coisas sobre baladas e coisas mais. E eu disse assim, falei, interessante que hoje, essa conversa nossa aqui, estava cheio de jovens ali, né? Meio estranho o papo deles. Falei, hoje, por exemplo, aqui estamos falando que Deus estava falando sobre escolhas, né? E ele dizia assim, que o sim ou não vai te levar para o inferno. Então eu não entrei na questão teológica, só entrei na questão da discussão. Se você souber dizer sim, se você souber dizer não, é isso que vai te levar para o céu ou para o inferno. E eles estavam conversando sobre as propostas, o mundo, e eu falei, mas interessante que esse tipo de conversa nossa, que hoje não faz sentido, mas
Citei para eles, né? Muitos jovens na sexta-feira à noite e no sábado, eles já começam a preparar um final de semana bagunçado. E aí os hospitais já sabem disso. E os hospitais já se preparam na sexta e na noite com o dobro de profissionais, já deixam os leitos prontos, uma UTI disponível, porque sabem que chegará homem, mulher ou jovens, principalmente que está mais na idade de jovens, acidentados de moto, furados de faca, overdose e outras coisas. Já fica preparado, ou queimados também, muito queimados. Já fica preparado para receber isso. O que é isso, irmãos? Aí eu dizia para esse pessoal assim, quando eu dizia lá na nossa igreja, na terça-feira a conversa é diferente desses jovens que na sexta fala, essa conversa de pastor, de pessoas mais velhas falando sobre baladas. Hoje não faz sentido, na sexta não faz sentido, na terça a pessoa está lá pedindo, pelo amor de Deus, para um pastor orar por ele, porque ele perdeu a perna, perdeu o movimento do braço, porque ele já não enxerga mais direito, porque está com a sua pele queimada. O mundo precisa produzir frutos, o mundo precisa ter esse elemento racional de entender o que eu estou fazendo está errado, mas a igreja também, porque a igreja hoje está invertendo os pontos. A igreja está dizendo para o mundo, não, o que você está fazendo é legal, a gente quer ir com vocês também. A gente acha que não é tão errado assim, nós vamos fazer o que vocês estão fazendo também. Tem um elemento racional no arrependimento, que é um fruto do arrependimento, que é eu entender, isso não é para mim, não há comunhão entre a luz e as trevas, eu não posso fazer isso. João Batista quer que o povo tenha esse fruto. João Batista não quer que o povo diga assim, eu me arrependo só. João Batista quer que o pessoal fique triste, que seus ouvintes ficassem tristes, mas também que houvesse um elemento racional. Está errado. E o outro elemento é o elemento evolutivo, é o que ele espera de todos nós, é a mudança. Então eu estou indo por esse caminho, eu não vou mais por esse caminho, eu inverto e vou para outro caminho. O meu caminho do mundo não pode ser o caminho de Deus. Não tem como. Não há comunhão entre trevas e luz. E João Batista esperava nisso. Quando nós falamos em Natal, falamos em Jesus, é bem provável que o nosso coração fique mais sentimental e não tão preparado para mudanças, para arrependimento. Que Deus nos ajude na manhã desse dia a não perder o sentimento feliz de Natal, mas lembrar que Jesus começa com a letra J, e que J também é a palavra, a consoante que vai dar início à palavra justiça, e que Jesus é a justiça de Deus nesse mundo, e que há diferença entre palha e trigo. Sejamos nós, na manhã desse dia, possamos nos identificar com o trigo, porque assim nos espera o Senhor. Trigo e não palha. Trigo fica no celeiro do Senhor, palha vai para o mundo afora, se espalha. Palha tem destino certo, o fogo. O trigo tem destino certo, os céus. Sejamos nós o trigo na seara do Senhor. Amém? Deus de amor, tua palavra entregue, nosso coração pronto para agora ouvir também o ensino da tua palavra na escola dominical. Na manhã desse dia, nós olhamos lá para trás, quando João Batista pregou, mas também olhamos para os dias de hoje, que a mensagem é a mesma. Que nessa igreja, Senhor, haja trigo, sempre trigo, e que no teu celeiro estejamos prontos para produzir frutos e frutos do arrependimento. Frutos que nos levem a uma vida com o Senhor, que nos faça entristecer pelo pecado, que nos dê certeza de que o caminho é errado e devemos mudar, mas que também nos dê a certeza de que estamos mudando a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Escola Dominical.